Então, gente, como a última tarefa que vocês vão ter aí, e aí isso está descrito aqui, ó, eu coloquei na descrição da tarefa aqui no Moodle, eu criei essa tarefa, essa atividade 1.7, ela vai acabar coincidindo com a entrega final, então eu acho que eu não vou nem computar ela não, mas eu quis colocar essa descrição para vocês saberem o que fazer. Então nós vamos fazer três coisas. Inserir, né, mobiliar a residência, então inserir famílias de peças hidrossanitárias e peças de mobiliário. Vamos ver famílias modeladas no local e vamos criar uma família paramétrica para a gente completar aquela, né, modelagem daqueles painéis de janelas desse projeto que são específicos, né? Então, esse primeiro item, eu usei alguns, são famílias de mobiliário, né? A categoria dos elementos aqui pode ser mobiliário, a da cozinha é esse componentes de gabinete, gabinete é uma tradução do Revit aí para armários, né? Enfim, essas coisas desse tipo. O fogão aqui tem sistemas de mobiliário, então são separações de categorias que me permitem, né, ocultar ou não os elementos. Tem esse papel também do ponto de vista de apresentação, eu posso querer ocultar alguma categoria, né, ocultar categoria na vista. E aí ele vai sumir com os elementos daquela categoria, enfim. Independentemente da categoria, essas famílias que eu inseri aqui, tem algumas que são modeladas, que têm elementos modelados, mas essas de mobiliário, nesse caso eu usei famílias que são basicamente só os desenhos. Então, basicamente é só a parte simbólica de representação. Eu faço isso porque se a gente for inserir um móvel, né, modelado, tridimensional, com uma cadeira, com um estofado, com ferragem, tubulação e tal, isso pesa muito no modelo e nem sempre eu preciso mostrar esses detalhes, né? Então tem um esquema que eu faço, eu não sei se isso está em melhores práticas, assim, mas eu acho que é bem útil, que é fazer as famílias usando basicamente os desenhos. Então, ó, esses móveis aqui, essa rede, essa cama, esse armário, acho que também, até as peças de banheiro, a menos que eu queira tirar uma perspectiva do banheiro e mostrar, né, como que é modelado, tridimensional isso daqui, eu não tenho nada disso modelado. Então vou pegar uma dessa aqui de exemplo para vocês verem. Essas famílias o caminho delas eu coloquei aqui, ó. Então vocês podem ir buscando lá depois na pasta da biblioteca. Eu até listei quais que eu usei para a gente ganhar um tempinho aí e para vocês verem como elas são feitas. Então, se eu pegar um bloco desse daqui, ó, para editar, um mais simples, então eu vou editar a família para ver como que ela foi feita. Geralmente ele abre numa vista 3D. Eu estou aqui numa vista 3D, então não tem nada. Está vazio na vista 3D. E aqui eu tenho um nível de referência. Então, sempre vai ter esses dois eixos principais. Então, é um eixo que define o centro, né, o que divide entre frente e trás, e um eixo que divide entre direita e esquerda. Então, o cruzamento desses dois eixos é a origem, né, é o ponto zero, é o ponto de inserção dessa família. E aí isso daqui tem elementos, né, se eu selecionar tudo, essa aqui não tem muitos parâmetros, ela é só o desenho. Eu tenho elementos que são itens de detalhe, que é aquela máscara, né, que eu comentei com vocês, que é o que vai fazer com que o piso do banheiro não apareça, né, sobreposto com o bloco.
E deixa eu fechar algumas coisas aqui. Então, esse item de detalhe é um perímetro que eu posso editar, né? São essas linhas. Eu tenho que fazer um contorno de todo o objeto e aí ele vai ocultar tudo que está dentro dessa região delimitada. E as linhas de desenho, elas são linhas simbólicas, né? Então estão dentro dessa categoria de anotações, são esse tipo de linha aqui. Mas isso foi importado do CAD, então a gente pode usar blocos de AutoCAD e criar essa família. Então eu ponho aqui a vista superior do bloco, né, no nível de referência. Na vista lateral, eu vou pôr a vista lateral do bloco. E na vista frontal, também vou ter, né, a vista frontal do bloco. A posterior, acho que vai me mostrar a mesma coisa. Mas a gente nunca vai ver isso por trás da parede, né? Então, isso são desenhos do CAD que eu posso inserir aqui, ó. Importar CAD. Aí eu vou puxar lá uma biblioteca. Deixa eu pegar aqui a minha biblioteca de CAD, só para mostrar de onde eu tirei isso. Então, isso aqui é um lavatório. Eu usei um desse daqui, ó. Acho que é esse daqui. É a mesma coisa que a gente fez para inserir o desenho base do CAD, para ter as plantas de referência, para poder ter as plantas de fazer o terreno e tudo mais. Então, isso é um bloco do CAD que ele vem, eu vou ter que ajustar aqui a escala, às vezes ele vem conforme a unidade do bloco e a unidade do modelo, isso vai ter que ajustar. E aí a gente explode esse bloco, né, converte ele em vista em linhas, né, quando ele vem dessa forma, eu posso explodir, e aí ele passa a ser linhas incorporadas à família aqui do Revit, e isso vai aparecer no modelo. Então, essas famílias, todas, lavatório, vaso, chuveiro, cama, rede, são famílias que foram feitas dessa forma. Então, basicamente, é inserir e posicionar. Tem um detalhe, né, se eu for inserir uma cama nova aqui, ó, e aí particularmente nesse projeto que tem 2 níveis diferentes, né, a varanda está mais baixa do que o quarto. Então, se eu for inserir um componente, vai estar aqui, ó, componentes. Eu vou inserir um componente e eu vou poder escolher aqui entre as categorias disponíveis. Se eu for colocar aqui uma cama, veio uma diferente, mas tudo bem. Quando eu vou inserir, ele me fala que o nível de referência, então normalmente ele identifica o nível da planta de piso, né, da planta que eu estou vendo, e uma elevação, né, aonde que esse bloco vai ser inserido em relação ao nível de referência. Então, se eu puser aqui no piso do terceiro pavimento, vai aparecer ok. Se eu inserir essa mesma cama aqui no segundo, ó, ele vai... Aqui até que deu. Tem hora que ele estava dando... O problema estava desaparecendo. Agora aqui, ó, essa cama... Aí é um detalhe só para ficar correto. Eu estou vendo as linhas do piso por trás. Então, quando vocês forem inserir essas famílias, coloquem uma elevação aqui, ó, mínimo que seja. Põe 1 centímetro, porque aí a máscara vai fazer efeito e vai ocultar o que está por trás. Então, para colocar esses mobiliários, né,
layout, de um modo geral, eu recomendo fazer com famílias desse tipo. Então aqui, ó, se eu passar um corte, eu não vou ver esse sofá aqui não. Ó. Eu vou entrar lá no corte e eu não estou vendo nenhum móvel aqui, ele está só um desenho. Se eu entrar, usar uma câmera aqui, ó, né, para enxergar dentro do ambiente, eu também não vou ver nada. Opa, cadê? Onde eu tô? Não tem nenhum sofá ali, ó. A mesa até que apareceu, ó. Aí é porque ela está como linha de modelo, mas o sofá não existe. Ela apareceu, mas ela apareceu como um desenho, né? Um desenho chapado no piso. Enfim. Então é isso. Vamos inserir essas famílias aí. Depois eu mostro um pouco mais das outras.